Fala, meu! É muito bom estar aqui com você novamente para essa nossa segunda aula do curso de Inspeção e Avaliação de Integridade em Caldeiras. Bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância da especialidade, né, para atuar dentro do mercado da NR13. Nós vamos falar também sobre a diferença das normas técnicas e das normas regulamentadoras. O que é uma norma técnica? Nós vamos falar da API 579, né, da API 510 na próxima aula, mas essas são normas técnicas. E a norma regulamentadora é a NR13. Por que existe essa diferença? Vamos ver aí um pouco das duas, tá? Vamos até ver o código ASME também, o ASME 1, que é o código da fabricação de caldeiras, beleza? Bem, o que você pode também entender quando você precisa aplicar a API 579? Então nós vamos entrar mais a fundo na API 579, onde eu vou mostrar para você, né, a Fitness for Service, onde eu vou mostrar para você como que você pode aplicar essa norma dentro do dia a dia, dentro das inspeções de integridade de caldeira, tá? Para chegar aí num resultado, né, tão esperado, que é o resultado que o cliente precisa, saber se a caldeira dele ainda está íntegra ou não, beleza? Quando eu comecei na área, gente, da NR13, na área técnica, na verdade, eu iniciei como analista de materiais. Eu acho interessante contar essa história para vocês que vocês entendam um pouquinho, né, da minha trajetória. O meu primeiro emprego, para você ter uma ideia, foi no início, né, como estagiário. Exatamente, eu comecei como estagiário. Assim como muitos de vocês, eu acredito que estão até passando por isso também. Mas eu consegui esse estágio de uma forma um pouco diferente, um pouco conturbada até. Porque tinha uma empresa, né, na minha cidade, onde eu moro até hoje, né, aqui em Sertãozinho, no interior de São Paulo, e essa empresa foi até a escola que eu estudava e falou que iria contratar ali 2 estagiários, né, que iriam fazer parte ali do corpo técnico da empresa deles. A empresa é uma empresa muito conhecida, que tem mais de 30 anos, né, de mercado da NR13, que é a Welding, uma empresa muito conceituada aqui da nossa cidade. Eu achei interessante, né, porque eles foram, né, até a escola e pediram lá para que a escola abrisse espaço para que eles escolhessem, então, 2 estagiários para fazer parte do corpo técnico da empresa deles. E um dos requisitos que eles colocaram lá era que os alunos precisariam ser do curso de mecânica, né, do terceiro ano do curso de mecânica. Eu estava no segundo ano ainda, mas mesmo assim eu queria muito então participar daquela prova, daquela seleção, e eu fui lá para me inscrever. Quando eu cheguei na secretaria, a secretária me barrou, claro, né? Falou, olha, não, você está no segundo ano, você não pode, você tem que, é só para os alunos do terceiro ano. E aí eu perguntei para ela, falei, mas qual que é o impedimento? Aí ela falou, não, porque a matéria que vai cair na prova de seleção é uma matéria do terceiro ano, e você está no segundo ano, você não vai ter chance. Eu falei, olha, se o problema é chance, né? Então por que você não deixa eu fazer? Porque vai ser uma prova a mais apenas para correção. Eu acredito que isso não vai ter uma dificuldade tão grande para vocês. E assim, o problema é meu, né? Se eu vou vir aqui, se eu vou me esforçar e não vou conseguir. Então, eu falei dessa forma e ela topou. Ela falou, não, tudo bem, faça aí então a sua inscrição. E aí eu fiz a minha inscrição, eu achei muito legal que ela ter, né, permitido isso. E aí no dia da prova eu fui lá, fiz, né? Tinha 90 pessoas fazendo a prova para a seleção. Eu era o único, eu acredito, né, pelo menos que eu era o único da turma de um ano antes, né, do segundo ano. Ali a maioria todos do terceiro ano. E eu fiz a prova e, assim, para minha surpresa, eu, claro, me esforcei bastante para isso, né? Para minha surpresa, os 10 primeiros colocados, ou as 10 melhores provas, né, iriam para uma entrevista lá na empresa. E eu fiquei em 10º. Olha que legal, eu fiquei em 10º lugar. Tive a oportunidade, então, de conhecer o dono da empresa, o dono da Welding. Na época, ele fez a entrevista comigo e eu fui um dos 2 selecionados para trabalhar na empresa. Eu fiquei ali por 4 anos, né? Eu lembro muito bem, na época a Welding tinha, sei lá, 6 ou 7 anos já de existência, né? Hoje a Welding tem mais de 30 anos, então isso faz muito tempo. Mas eu acredito que aquilo foi uma escola para mim também, porque o estágio é muito importante, né, para o profissional. Porque é onde você realmente põe a mão na massa, você vai para o campo de batalha.
e o estágio então ajudou muito. Eu fiquei ali por 4 anos, aprendi muita coisa lá, me especializei, né, tanto na área da metalurgia, eu era metalógrafo, fazia ensaios de tração, eu entendi muito bem os requisitos e os conceitos, né, de resistência dos materiais, fazia metalografia, ensaio de tração, dureza, microdureza. Então eu vivi aquilo por 4 anos e foi muito bacana. Tanto é que eu peguei uma experiência também em análise de falhas ou estudo de falhas de componentes mecânicos. E isso fez com que eu fosse então convidado para trabalhar numa outra empresa. Aí eu fui convidado para trabalhar numa empresa que chama Labmate, que é no interior de São Paulo também, na cidade de Piracicaba. Hoje essa empresa, né, ela foi comprada por um grupo grande, a SGS, mas o Labmate ainda tem lá, né, o laboratório que a gente trabalhava. E na ocasião eu lembro que eu fui para cuidar do laboratório metalográfico, fazer a análise de falhas, né, estudos de falhas. E foi muito bacana também. Eu fiquei durante 4 anos lá, aprendi muita coisa. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar em um grupo de análise de falhas, né, que estavam presentes grandes nomes da integridade, como o professor Dr. Valdec, né, como o professor Dr. Dirceu Spinelli. Foram pessoas assim fantásticas, onde eu aprendi muita coisa. Além dessas duas figuras, né, que ambos trabalhavam e eram tutores na USP de São Carlos, então eles têm uma bagagem fantástica, né, de materiais, análise de falhas, análise de fratura. Eu aprendi muita coisa com eles, mas eu também aprendi muita coisa com os proprietários do Labmate, né, o professor Honório, o professor Ronald, que me ensinavam, além da técnica, né, a parte de empreender. Eu aprendi muita coisa com eles na parte de empreendedorismo. E aí eu fiquei ali por 4 anos, né, trabalhando nesses laboratórios, me empenhando por eles. Ali foi onde eu comecei a fazer tanto análises laboratoriais como de campo também, né? Então eu tive muito contato, tanto na primeira empresa, que eu era estagiário, como na segunda empresa, com a NR13. E esse estudo de materiais, essa forma de avaliar os materiais, fazer análise de falhas, né, tem tudo a ver com a parte de integridade que a NR13 entrega. Lembra que eu falei sobre os pilares da NR13 na primeira aula? Então, um dos pilares, que é o pilar que a gente está estudando aqui nesse curso, né, é a integridade. Então faz muito sentido, né, você conhecer sobre materiais. E isso me deu, então, a base que eu tenho hoje para ser esse especialista que eu sou na NR13. Então, há mais de 20 anos eu já atuo na NR13, através das inspeções, análises, ensaios que eu executo para avaliação de integridade de materiais. Eu acredito que todos, né, todos aqui conseguiram entender um pouco a minha trajetória. Eu acredito que muitos de vocês, né, e assim como eu, né, comecei de baixo, comecei como estagiário lá na UELD e hoje eu tenho a minha empresa, que é a SD Engenharia, que já está há mais de 10 anos, nós já atuamos há mais de 10 anos na área, né, no mercado da NR13. Assim como eu, que fui do zero a uma empresa que fatura hoje mais de 3 milhões de reais por ano no mercado da NR13, eu acredito sim que você também pode aproveitar essa oportunidade. Eu tenho entregue, né, conteúdos diários, todos os dias a gente tem vídeos aí na internet, conteúdos de qualidade na internet, tanto no YouTube como no Facebook, Instagram, enfim, todas as redes sociais. E muitos profissionais têm aproveitado esse conteúdo, né? Têm procurado conhecer mais da NR13 e chegam num ponto onde precisam de mais informação. Então, para esses, eu criei o curso de alta performance NR13, onde o profissional vai do zero a especialista da norma NR13 para começar já a faturar com essa norma, né? Faturar com essa especialidade. Eu vejo que alguns dos meus alunos, né, que começaram a assistir os meus conteúdos gratuitos na internet, e é sempre assim mesmo, começam a assistir, eles precisam realmente de algo mais volumétrico, né? Um volume mesmo de conteúdo. Então o curso de alta performance tem ajudado eles a entrarem no mercado da NR13 e praticamente todos que fizeram o treinamento até hoje já estão atuando na área, né? Ou como empreendedores, ou como gestores, né? Ou como inspetores, né? Atuando em campo,
mas todos eles já estão atuando na área e já estão tendo lucros, né, com isso. Eu acredito que quando você empreende, claro que os lucros são maiores, mas você pode também aproveitar essa especialidade para trabalhar no regime CLT, ser um gestor, né? Eu tenho, por exemplo, alunos que são gestores de grupos de empresas. Isso é muito bacana. Bem, o curso de alta performance em NR13, ele é tão bom, né, que muitos dos meus alunos gravaram depoimentos. Eu gostaria de mostrar para você mais alguns depoimentos agora. Olha aí para você ver o que eles estão falando sobre o curso de alta performance. Fala galerinha, boa tarde, como é que estão vocês aí? Super dica para vocês aí, curso de alta performance NR13 com Marcos Rosa. Se você tem dúvida, se você pretende ingressar no mercado de trabalho com esse nicho, com esse ramo, digo a vocês, melhor opção hoje, Marcos Rosa, curso de NR13, perfeito, super claro, não deixa nada para trás, é envolvente, todo mundo participa, todo mundo aprende junto, todo mundo se desenvolve. Falo por experiência própria, participei da turma 4, muito satisfeito estou pelo que foi me proporcionado e digo a vocês, bom investimento. O Marcos, ele é um especialista, ele conhece do assunto muito profundamente e ele tem uma facilidade de abordar os temas ali. Foi muito importante aí para a condução do curso esse conhecimento que ele tem profundo sobre o assunto, sobre a NR. Bom, eu esperava do curso de NR13 desenvolver um novo conhecimento na minha área de trabalho. Era uma área de trabalho que eu não atuava e através desse curso eu busco aprofundar esse meu conhecimento na área de NR13. Inclusive superou as minhas expectativas, porque o curso ele falou assim de maneira bem detalhada sobre cada detalhe da norma, então eu aprendi bastante. Com esse conhecimento eu pretendo agora tá levando esse conhecimento para campo mesmo e ajudando ali na empresa que eu trabalho a desenvolver os procedimentos aí dentro já das NRs. O curso é muito bom, você sai daqui conhecendo a norma em detalhe e vai conseguir aplicar aí no teu trabalho com certeza. É isso aí, galera. Então vamos aqui para o nosso segundo módulo, né? Deixa eu achar ele aqui. Opa, achei. Esse aqui, então, é o nosso segundo módulo do curso de inspeção e análise de integridade em caldeiras, né? Que é o módulo 2. Hoje nós vamos ver aí os conceitos da norma API 579 e 510, tipos de corrosão. Muito legal isso aqui, gente. Vocês têm que prestar bastante atenção. Se preparem que na hora que eu falar, tira um print aí. Vocês tiram o print para vocês guardarem com vocês, tá? O material muito bacana. Vamos falar também sobre um case, né, de inspeção de caldeira com corrosão por placas, né, aplicando aí a 579, tá bom? Então vamos lá, vamos para o conteúdo aqui. Normas técnicas versus normas regulamentadoras. Por que eu coloquei isso aqui do lado de uma foto, né, de um tubo aí totalmente com corrosão? Coloquei aí, claro, as duas normas, né, a norma NR13 e o código ASME. Porque existe realmente uma grande diferença entre uma norma regulamentadora e uma norma técnica. Então, a norma técnica é o código de projeto. É a norma técnica que vai dar todos os parâmetros de funcionamento e de fabricação do equipamento. A norma NR13 não fala sobre material, não fala sobre tipos de ensaios e análises que devem ser feitos. Ela só fala sobre um ensaio, né? Na verdade, um ensaio que é o teste hidrostático. É o único ensaio que a norma NR13 cita que deve ser feito na fabricação. E aí, os parâmetros para esse teste também estão nos códigos de projeto. Então, por isso que fica bem claro aqui que existe, então, uma grande diferença entre o código ASME, que é a norma técnica, da norma regulamentadora. A norma regulamentadora NR13 ela foi criada em 1978. Olha só, ela é bem antiga. E desde 78 para cá, essa norma ela recebeu aí, foi passando por várias alterações, né, e várias revisões. Só para você ter uma ideia, eu vou abrir ela aqui para a gente ver. Aqui a norma NR13, tá? A mais atual.
aqui embaixo, ó, você vai ver a parte, né, da atualização da norma. Aqui, ó, portaria 915 de 30 de julho, tá vendo? 2019. Então, essa aqui é a última revisão. Mas essa revisão não mudou, né? Nessa data não teve alteração. A única alteração, a redação, ela é ainda da portaria 1082, tá vendo aqui? Então, a redação ainda é de 2018, ó, a redação é de 2018. Ah, Marcos, o que alterou aqui em 2019, em julho de 2019? Eles limaram ali alguns itens, né, que já estava na NR1, e aí eu vou falar um pouquinho sobre as outras NRs, mas a NR1 ela traz uma disposição geral de todas as NRs, falando sobre vários aspectos, né, de fiscalização, e a NR13 ela tinha alguns itens da NR13 que também eram descritos na NR1. E aí eles fizeram então essa limada, né? Eles eliminaram esses itens daí. Então não teve alteração de redação, ou seja, não teve acréscimo de redação. Por isso que aqui está escrito, né, que a redação original de 2018, beleza? Então tá bom, então nós temos aí aqui todas as datas, tá vendo? Aqui a primeira publicação em 78, tá vendo aqui? 78, ó, 1978, em julho de 78. Essa foi a primeira publicação, depois em 83 teve revisão, 84, 94. Em 94, que foram adicionados aí vasos de pressão. Antes era só caldeira, né? Aquela de 78 era só caldeira, era só caldeira de 78 e vaso de pressão geral. Não tinha categorização. Depois, em 94, ela sofreu uma alteração significativa, que era a categorização dos vasos. Então, aí os vasos passaram a ter categorias, em 1994. Antes era tudo assim, caldeira e vaso de pressão e ponto. Agora tem caldeira e vaso de pressão, categoria 1, 2, 3, 4 e 5, a partir de 94. Em 2014, foi adicionado as tubulações. Em 2017 foram adicionados os tanques metálicos, tá? Então esse aí é um resuminho aí da norma NR13 para que vocês entendam. E hoje, então, além de caldeiras e vasos de pressão, existem tanques metálicos e tubulações que ligam esses vasos, desde que com categoria de fluido, né? O classe de fluido A e B. Então aí você vê, né? Eu falei lá no começo do treinamento, o tamanho que é o mercado da NR13 é realmente gigantesco. Vamos lá então. Eu queria mostrar para vocês aqui alguns parâmetros. Por exemplo, ó, essa NR, tá vendo? Ela estabelece requisitos mínimos para a gestão da integridade. Aqui está o primeiro pilar da norma NR13, né? Estrutural das caldeiras a vapor, vasos de pressão, tubulações de interligação e tanques metálicos de armazenamento de acordo com os aspectos, né, de instalação, inspeção, operação e manutenção. E aqui o segundo pilar, visando ao quê? A segurança. Então integridade e segurança, os dois pilares da norma NR13. Isso já está logo desde o início, né, no item 13.1.1. Depois tem o campo de aplicação. E aqui fala, né, sobre a questão de todos os equipamentos que se enquadram como caldeira. E aqui mostra aqueles dois itens que nós já consideramos lá na primeira aula. Aqui fala sobre os vasos de pressão, que tem que ter o PV, que é o produto PV maior que 8, né? Nós vimos lá na primeira aula que para caldeiras o produto PV é maior que 6 e não que 8. Interessante saber disso também, né? E aqui a gente tem a questão das tubulações e dos tanques metálicos, né? Tanto as tubulações como os tanques metálicos, eles têm a exigência aí, né, para serem fiscalizados pela NR13, de ter classe de fluido A ou B, tá bom? Então aqui tá, e aqui também, ó, classe de fluido A ou B para tanques, beleza? Então se a gente olhar a norma de forma geral, eu não vou perder muito tempo aqui, porque essa norma está no site do ENIT, né? Você pode baixar a qualquer momento, e a gente não precisa perder tempo. Aqui, ó, esses itens aqui são os itens que foram riscados na última portaria, tá vendo? Aqui, ó, do dia 30 de julho de 2019. Então, esses itens aqui estão agora só na NR1, tá bom? Aqui as disposições gerais das caldeiras, tá vendo? Então, tudo que você precisa saber sobre a legislação de inspeção de integridade de caldeira está dentro da norma NR13.
Mas a norma NR13, um item que eu quero mostrar é esse aqui, ó. Ela fala que os parâmetros para você decidir ou tomar as decisões de um certo ou errado, de um aprovado ou reprovado, elas estão aqui, ó, no prontuário. Olha aqui, ó. O prontuário da caldeira, ele deve ser fornecido pelo fabricante. E ele tem que ter essas condições aqui. Olha aqui, que louco, ó. Condição de projeto e ano de edição, especificação dos materiais, tem que ter a especificação dos materiais, procedimentos utilizados na fabricação, metodologia, olha que interessante, metodologia para estabelecimento da PMTA. O que seria isso? Quais os cálculos que você usou? Quais os métodos que você chegou? Qual foi o método utilizado para chegar naquela PMTA? Então você tem uma caldeira de PMTA, vamos usar aqui uma caldeira de baixa pressão. Eu tenho uma caldeira com 26 kg de PMTA. Tá bom. Como que você chegou nesse cálculo? Então você precisa demonstrar no prontuário. Registros da execução do teste hidrostático de fabricação, aqui o TH, é o único teste que fala na NR13 é esse. Conjuntos de desenhos, olha que interessante, conjuntos de desenhos, né, e demais dados necessários para o monitoramento da vida útil. Aqui está o X da questão. Se o seu equipamento, a sua caldeira, ou a caldeira do seu cliente, a caldeira que você está avaliando, inspecionando, não tem prontuário, você não tem dados necessários para monitoramento da vida útil. Então não adianta nada. É o exemplo que eu dei na primeira aula, né? Você mede a espessura, está com 88, como aquele caso lá que nós vimos no vídeo, né? Que o Gilmar gravou. Está com 88. Beleza, e aí? Tá bom ou tá ruim 88? 110 de PMTA. E aí, tá bom ou tá ruim? Qual que é a resposta? Mentaliza isso aí. Se eu tenho 108 eu encontrei 108 de espessura. 108, tá bom ou tá ruim? Se você não tem parâmetro, então se você não tem como monitorar a vida útil, ou seja, se você não tem os dados para estabelecimento da PMTA, que a PMTA ela foi estipulada de acordo com uma espessura mínima, que é a espessura de cálculo. Então, na espessura de cálculo, vai me dar uma PMTA de 26, ou uma PMTA de 110 quilos. Então tá. Então quer dizer que 69 milímetros é a espessura de cálculo para suportar uma PMTA de 110. Então 69 é a mínima. Se está com 88, está acima, está aprovado. Se está com 68, está abaixo, está reprovado. Então é isso que você precisa. E é por isso que é importante que toda caldeira então tenha, né, esse prontuário. Tem alguns profissionais habilitados que desconsideram isso. Infelizmente eu já vi alguns profissionais que desconsideram a questão de se ter um prontuário, né? Mas aqui fala, deve possuir, toda caldeira deve possuir no estabelecimento, tá vendo? Essa documentação atualizada, então tem que ter. Se não tiver prontuário, não tem como fazer nem inspeção periódica, nem inspeção inicial, nem inspeção extraordinária, muito menos a inspeção de integridade, que é essa que a gente está fazendo agora. Nós vamos calcular quanto tempo tem de vida útil. Se eu não tenho a espessura mínima, como que eu vou fazer esse cálculo? Você vai entender melhor isso depois. Beleza? Então essa aqui é a norma NR13. Vou até lá no final para vocês entenderem melhor. Ela tem aqui, a classificação dos vasos, tá vendo? Dá uma diminuída aqui para vocês verem lá. Aqui é a classificação dos vasos, categoria de fluido, grupo potencial de risco e as categorias dos vasos, de 1 a 5, tá vendo? 1 até 5. Isso aqui. Aí, além disso, tem a parte do SPI, tem as disposições gerais de tanques, de tubulações. Aqui é o glossário, você tem um glossário, é interessante, o item 13.8 da norma é um glossário, né? Então, ajuda muito a entender algumas situações ou alguns termos usados eu explico muito bem, por exemplo, o que é esse termo aqui, inspeção extraordinária especial dentro do curso de alta performance, tá vendo? Né? Na verdade, é isso aqui que está ligado aos métodos de elementos finitos que é feito, tá vendo? Então, o item 13.8 é muito importante também, que é o glossário da NR13. E depois tem o anexo 1, que é a parte de capacitação de pessoal, que é os cursos de operador de caldeira, cursos de operador de unidade de processo e assim vai, né? Então temos aí todos esses treinamentos que são também exigência. Outro ponto, né? Aí
para o profissional habilitado lucrar, né? Então, através das inspeções, através que é periódicas, através dos projetos de alteração e reparo, como eu citei lá na primeira aula, tem os treinamentos também que você pode entregar, vender esses treinamentos, né? O anexo 3 fala também das competências dos profissionais, né? Da certificação voluntária, e aí vai. Essa aqui, então, é a norma NR13, que é uma norma trabalhista. Aí nós temos também agora o ASME, né? O ASME 1. Esse aqui é o ASME 1, é uma norma de caldeira, uma norma, um código, né? É o código de fabricação da caldeira. Eu não vou mostrar muito o ASME, porque o ASME não dá nem pra gente considerar, porque ele é inteirinho em inglês, tá? Só vou mostrar aqui, por exemplo, ó. Vou aqui olha, tem algumas páginas, mostra os PGs, tá vendo? Que fala sobre determinação de furação, né, espessuras mínimas, diâmetros, qual que é o mínimo que pode ter entre as furações para manter a integridade. Tudo isso aí é definido através de cálculos, tá vendo? Então você tem aqui, por exemplo, os cálculos matemáticos que vão definir, tá vendo aqui, ó, os cálculos matemáticos que vão definir todos esses parâmetros de fabricação. Além disso, né, tem também os parâmetros de fabricação, que é a parte de solda, né? Vamos ver se a gente vê alguma coisa aqui, ó, níveis, tá vendo? Os níveis que as caldeiras têm que ter, é obrigatório. Então aqui vai falar por que é obrigatório, o nível visor, né? Os visor de nível. Aí a gente tem a parte de tabelas, né? De correções e fatores de correção para os cálculos. Aqui está mais cálculo, mais tabela. Não sou especialista em ASME, tá, gente? Não é a minha especialidade. Eu não fabrico caldeiras, eu só faço a parte de integridade mesmo. Por isso que eu atuo mais dentro da parte de materiais, né? Ver se eu vejo aqui, acho que na página. Aqui, ó. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês. A parte de solda, tá vendo? Ó? Então aqui vai falar os parâmetros de soldagem que tem que ter. Ver se tem mais coisa aqui, ó lá. Ó, os stays, ó, parâmetros de soldagem. Aqui, ó, os stays, tá vendo? Ó? Tá vendo? Esses stays aqui, eles são colocados na parte interna das caldeiras para segurar para dar resistência nos espelhos das caldeiras flamotubulares, né? Não é o caso dessa que nós estamos tirando como modelo, mas isso aqui é muito importante entender isso. Por isso que você tem que saber, assim, tem que se especializar na norma, né? Para que você consiga atuar de uma forma mais pontual, né, e assertiva. Aqui os tampos, tá vendo? A questão dos tampos, flanges, flangeamentos. Enfim, a norma NR13, ela tem... o código ASME tem muita informação, né? Muita informação mesmo, relevante e totalmente ligada aí à fabricação desses equipamentos de alto risco. Então, assim, fica muito fácil para a gente entender o porquê que existe essa grande diferença e por que a gente tem que, pelo menos, né, conhecer um pouco do ASME para atuar na NR13. Então, no curso de alta performance, por exemplo, eu ensino você a avaliar listas de materiais, né, que já não é no ASME 1, já é no ASME 2, no D-Metric, né? Então, lá você sabe qual que é a lista de material, você vai ver o material. No caso de um material como o do tubulão de vapor, por exemplo, é um 516 graus 70, muitas vezes, né? E aí você vai lá, tá, por que eu escolhi esse material e não escolhi o A36, por exemplo? Porque esse material ele tem uma resistência melhor sobre altas temperaturas. Então, por isso que é escolhido alguns materiais e não outros, né? Mas isso tudo a gente fala só lá no curso de alta performance mesmo, porque tem mais tempo. Aqui eu queria só mostrar para vocês a diferença entre as normas técnicas e as normas regulamentadoras, tá bom? Agora nós vamos ver aqui as principais formas de corrosão. Olha que interessante. Esse aqui é um quadro que eu tirei, né, do livro do Vicente Gentil. É muito interessante. Eu acho que até é bom vocês darem um print aí nesse quadro para que vocês possam guardar essas informações. Claro que isso aí tem na internet também. Isso aí você pode pegar na internet. Mas o que eu quero mostrar aqui? Os principais tipos. Eu vou mostrar um desenho depois no próximo slide que vai mostrar detalhes, né, de como é cada tipo desse aí, dos principais. Mas ó, vamos lá, corrosão generalizada. Então a gente tem aqui, ó, primeiro item aqui, ó, corrosão generalizada. Esse é o principal, esse aqui é o que mais a gente vê, tá? Material, qual que é o mecanismo de corrosão? Ele fala aqui, ó.
Material trabalhando no estado ativo, ou seja, está em movimento. Ele tem fluido ali, ele tem oxigênio, tem hidrogênio, tem alguma coisa no fluido em contato com o material que ativa essa oxidação. E isso é natural, tá? E o que pode acontecer se não tiver os cuidados necessários? Nós vamos ver a prevenção também. Perda de espessura, é isso aí. Então, na verdade, ela vai começar a corroer. Isso pode ser... quando é generalizada, pode ser a nível geral, ou seja, aparecer vários pontos de corrosão, como é o caso do que eu vou mostrar aqui para vocês dentro do case, né, que eu trouxe, que é muito interessante. E você pode ter o quê? Perda de espessura. Ah, Marcos, mas como que funciona isso? A perda de espessura, ela pode ser pontual, mas se você tem numa chapa, numa fabricação total de um equipamento, vamos falar aqui de um tubulão de vapor, e você tiver em um ponto uma espessura menor, é aquela espessura que você vai ter que considerar nos seus cálculos. Então, aquela é a espessura que está mais próxima da espessura mínima. Então, por isso que é muito prejudicial, é muito ruim aparecer, né, ter corrosão generalizada ou qualquer outro tipo de corrosão dentro de um equipamento como esse, um equipamento com alto risco, que é uma caldeira. Então, vamos lá. Quais são as causas da corrosão generalizada? Seleção incorreta do material e do revestimento. Olha que legal, isso aqui é o seguinte, gente. Então, imagina que vou fabricar um equipamento. Vamos falar de um vaso de pressão comum. O que eu vou ter lá dentro desse equipamento? Eu tenho resíduo de um produto X. Qual que é o pH desse produto? Será que não é melhor eu usar um aço inoxidável da série 300, por exemplo? Né? Ao invés de um aço carbono? Às vezes sim, fica mais viável. Você usa, é mais caro, mas dura mais. Então esse tipo de avaliação você tem que fazer quando é fabricante, tá? Então você, como fabricante, você vai fazer essa análise. Um outro ponto que causa muito a corrosão generalizada é a manutenção incorreta. O que seria a manutenção incorreta? Imagine que você retira peças, deixa pontos de solda, não faz uma boa limpeza, não tem uma boa manutenção, não tira os periféricos, os acessórios internos para avaliar, e aí você começa a ter problemas que geram, né, por causa de manutenção incorreta. A operação incorreta também pode gerar, né, problemas de corrosão. Vamos dar um exemplo aqui. Mau tratamento de água, né? É importante que uma caldeira tenha um bom tratamento de água, porque a água que está em contato direto com o material, em altas temperaturas, ela que é o estado ativo, né? Que está ali corroendo o material. Então, se você tiver uma água bruta, vamos chamar assim, que seria, eu vou pegar a água do rio e já vou jogar na caldeira. Então, essa situação é ruim, porque o pH às vezes está muito baixo, você tem uma água com pH ácido, e você tem que ter o quê? Uma manutenção, um controle dessa água. Hoje é muito difícil acontecer, né, empresas não ter controle de água. Por isso que a questão da corrosão é importante que vocês entendam que existe a corrosão, por que existe, como prevenir, para que você possa orientar o seu cliente, tá? Aí a prevenção é seleção correta dos materiais, ótimo, claro, né? Uso de inibidores, que seria um tratamento de água bem feito, e proteção catódica, tá? Então você tem como avaliar todos esses itens, né? Avaliar cada tipo de processo corrosivo, mecanismos de danos, né? E danos prematuros, e entender. Um exemplo, como que eu pego uma corrosão generalizada, né? Se ela tem perda de espessura, então eu vou pegar ela na medição de espessura ou vou pegar ela no ensaio visual. E uma corrosão intergranular, como que eu pego ela? Se os danos causados são trincas e perfurações, eu tenho condições de pegar também pelo visual, mas eu posso fazer um ensaio complementar, que no caso, para inspeção de integridade, a gente já falou, né, que a gente usa a partícula magnética na superfície. E a gente faz nas regiões das soldas e próximas às soldas, porque é as regiões mais suscetíveis a desgastes, tá? E também a corrosões, claro. Então você tem aqui trincas. Tem vários aqui, ó, que tem perda de espessura localizada, tá vendo? Erosão, por frestas, tá vendo?
Tem perda de espessura também localizada, pitches e trincas aqui também, ó, fadiga e tensão é trinca. Então, cada um desses você vai pegar com um tipo de ensaio diferente, ou visual, ou medição de espessura, ou até a partícula magnética, ou se preferir, outros ensaios, né, subsuperficiais que vocês possam aplicar aí, beleza? Esse daqui, ó, é muito legal isso também, eu queria que vocês tirassem um print também, para que você tenha essa informação. É as morfologias, né, dos principais tipos de danos por corrosão. Então, beleza, eu comecei a ter uma corrosão intergranular. Olha aqui o jeito que ela vai ser. Ah, Marcos, como assim intergranular? Os materiais, nós vamos ver daqui a pouco na parte de metalografia, que tem uma parte que a gente ensina também, né, nesse curso. Você vai ver que a corrosão intergranular tem essa particularidade, essa morfologia. A corrosão ela começa a avançar entre os grãos, como se fosse trincas mesmo, né? Por isso que aparece trincas. Isso aqui você vai pegar com a partícula magnética, né? Você tem aqui pitches, você tem fresta, né? Ou aresta. Essa fresta, o que seria? Imagina que você tem uma parte soldada no tubulão de vapor e ali onde você tem, no começo, entre as soldas, por exemplo, você tem mais concentração talvez de material aqui. Se os materiais corrosivos estiverem presentes, eles vão se concentrar aqui, formando aqui uma fresta ou uma corrosão por fresta. Por isso que tem isso aqui. Tem muita coisa soldada dentro de um equipamento como esse, né? De uma caldeira. Corrosão sobre tensão, você tem a transgranular, que é rasgando os grãos no meio, tá vendo aqui? Rasgando no meio os grãos. E a intergranular. A intergranular, ela é como se fosse a corrosão intergranular, né? Lá, ó, sob tensão. Então você tem também um mecanismo de dano, né, que vai entre os grãos. A por fadiga já é diferente, tá vendo? Mas você pega também tanto essa corrosão sob tensão como a corrosão por fadiga, você consegue pegar no ensaio de partícula magnética. Aqui é a generalizada, que é a mais comum, que é aquela que você vê a olho nu, né? Corrosões seletivas, que são pontos, né? Afetada pela velocidade, isso aqui dificilmente você vai ver, porque é onde tem muita fluência ou turbulência, né, de fluido. Dentro de uma caldeira você não tem turbulência, você tem uma recirculação, mas é uma recirculação leve, né, não chega a ser turbulenta. Você tem aqui, por exemplo, corrosão induzida por micro-organismos, né, que seria o quê? Bactérias ou a parte de falta de tratamento de água, né, dá muito isso. E você tem aqui a entrada de hidrogênio. Isso aqui geralmente você pode ter tanto problemas na fabricação da chapa laminada. Então eu tenho um problema originado lá na fabricação, que é acúmulo de hidrogênio interno. E isso vai aflorar depois com o tempo, né? Dependendo dos mecanismos de trabalho, dos processos da caldeira, isso vai aflorar e pode gerar ali um defeito. Isso acontece também. É difícil, né? Porque hoje em dia já se tem um bom controle de qualidade dessas chapas, é feito ultrassom 100% das chapas para pegar justamente esses tipos de defeito, tá? Mas beleza, isso aí é importante que vocês entendam, tá? Que existe corrosão, corrosão custa caro para manter um equipamento sem corrosão. Tratamento de água, por exemplo, você tem que pôr funcionário, são equipamentos caríssimos, né, que você vai utilizar para que você mantenha essa água bem tratada. Então, você tem que sempre garantir essa situação de um bom tratamento de água. Hoje já é muito difícil, né, acontecer casos como esse aqui, ó, tá vendo? Ó, corrosão em caldeira, falha na hibernação e no tratamento de água. Por que eu falo que é muito difícil? Nós estamos no século 21, né, em 2021, gente. Então, assim, tem muita tecnologia de tratamento de água já no mercado. Muitas concorrentes também, né? Então, um faz mais barato e assim vai. E é importante que vocês entendam que a gente controla isso também, né? Então, durante a inspeção de integridade da caldeira, um dos documentos que você tem que avaliar e tem que solicitar para o proprietário é o registro dos tratamentos de água, as análises de tratamento de água dos últimos 12 meses. Então, é algo que a gente solicita, porque a gente tem que garantir que a água está sendo bem tratada, porque é um aspecto que o próprio código de projeto solicita. Então, com certeza, o manual do fabricante vai solicitar,
código de projeto vai solicitar tratamento de água e o profissional habilitado que está lá fazendo a avaliação tem que solicitar também. Então, independente da inspeção, nós estamos falando aqui da inspeção de integridade, mas você que é profissional habilitado está fazendo uma inspeção periódica, cara, solicita, pelo amor de Deus, solicita a documentação ou os relatórios de análise de água dos últimos 12 meses, porque é com base nele que você vai, então, tomar suas decisões futuras, até de próxima inspeção, entendeu? Então, vou dar um exemplo aqui, nós vamos falar disso na terceira aula, mas eu vou dar um exemplo rápido. Imagina que eu faço, então, uma inspeção de integridade e durante a inspeção eu olho relatórios de tratamento de água, tudo certinho. Faço um visual interno, tudo beleza, ótimo, tá perfeito, ok. Eu vou lá e falo, olha, cara, como tá tudo certo, eu vou colocar 5 anos para a próxima inspeção. Então, daqui 5 anos, a próxima inspeção de integridade. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte, eu viro as costas e vou embora, o cliente fala assim, não vamos tratar mais a água não, deixa a água sem tratar, vamos usar, economizar. Nós estamos gastando 1 milhão por ano de tratamento de água, deixa quieto isso aí. E o que pode acontecer? Em 5 anos, essa caldeira ela pode ir de um estado excelente para um estado lamentável. Ela pode ter um monte de tipo de corrosão, né? Porque a gente não tem como controlar. E aí, você vai se responsabilizar por isso? Então, por que a gente pede essa documentação toda? Porque no nosso laudo, e você vai aprender a fazer isso, a gente coloca uma nota, e é muito importante, depois vocês vão ter isso, né, no conteúdo, no material que a gente fornece para vocês. É muito importante que você coloque uma nota falando, olha, com base no que nós vimos hoje, com base nas análises, nos ensaios, com base no tratamento de água aplicado na caldeira, nós decidimos então que a próxima inspeção é daqui 5 anos. Deve ser mantido todos esses parâmetros para garantir a eficiência e a integridade da caldeira. Então, quer dizer, a gente fala assim, ó, cara, você está vindo bem, não pode mudar daqui para frente, tem que manter. Quer ver um exemplo? Essa caldeira explode daqui 4 anos e aí eles vão procurar quem fez o relatório de integridade da caldeira. Se você colocou essa informação e aí o laudo da perícia, né, investigar e ver que daquela data para frente eles não fizeram aquilo, eles não trataram água, eles assumiram os riscos, o risco não é seu, o risco é deles, entendeu? Então existe parâmetro aí, existe lei para isso. Você vai, claro que vai ter litígio, vai ter que pôr advogado no meio, mas dessa forma você se livra, né, ileso de uma situação como essa, porque quem assumiu o risco é o proprietário. E não é só o profissional habilitado que é o responsável, o proprietário é mais responsável ainda do que o profissional habilitado. Por isso que, fazendo as coisas do jeito certo, usando os termos certos nos relatórios, então você vai conseguir se livrar de qualquer tipo de problema como esse, beleza? Então vamos lá. Aqui eu falo um pouquinho mais, né, sobre a questão dos principais causadores de corrosão em caldeiras. É o pH ácido, né? Então não tem lá um tratamento de água, não tem uma correção do pH dessa água. Então, cara, sinceramente, tratamento de água é feito, se eu não me engano, a cada 5 ou 6 horas é feito um tratamento de água para manter realmente, uma análise de água para realmente manter pH certo, para não ter nenhum tipo de solução, de nenhum tipo de produto, né? Às vezes acontece, né, que vem junto com o arraste do condensado, né? Porque a maioria das indústrias hoje não descarta o condensado, eles pegam o condensado, ele retorna para o reboiler e aí esse equipamento ele joga para a caldeira de volta, ele já ganha temperatura com esse processo. Só que o que pode acontecer? Pode vir problemas, ou seja, fluidos, né? Que não é água dentro do próprio fluido ali. Então tem que ser feito essa inspeção, essa análise da água constante. Outros itens podem ter óxido dissolvido, oxigênio dissolvido, né, hidróxido e sódio de cloreto elevado, né, teores elevados, presença de cobre e níquel, tá vendo? Soluções suspensas, sólidos suspensos, presença de gás sulfídrico, então tudo isso pode acontecer, né? E claro, né, ali fala também que as linhas de condensado elas podem conter ali vapor, oxigênio, dióxido de carbono, amônia, um monte de outras coisas
e pode ter problemas dentro da sua caldeira. Então, a caldeira do seu cliente, ou a sua caldeira, ou a caldeira que você está inspecionando, você tem que avaliar não só a parte de integridade documental da caldeira, do fabricante, mas também a questão do tratamento de água é de grande importância. Vamos lá, inspeção de integridade após 25 anos. Nós já consideramos esse item da norma, né? Vimos aí o item 13448, mas aí deixa claro que você precisa de uma abrangência maior, né, de ensaios para determinar aí a integridade, a possível ou possíveis falhas, né, de integridade. Lembra que nós vimos lá tipos de corrosão? Então agora nós vamos avaliar a API 579, que é a Fitness for Service, né? Temos aqui a norma, eu vou mostrar para vocês um pouco. Esse treinamento não é um treinamento da Fitness for Service, tá? Eu até vou mostrar para vocês quanto custa um treinamento como esse. A Abend entrega esse treinamento, ela dá, não tem turma recentemente sendo aberta, mas ela dá esse treinamento. É um treinamento bem caro e, para falar a verdade para vocês, eu acredito que não é muito usado. Por quê? Aí eu vou voltar um pouquinho, né, na questão do tratamento de água. Hoje, 98% das caldeiras, né, pelo menos das que a gente inspecionou, né? Tô tendo como base no número grande que a gente faz de inspeção, tanto de vaso de pressão como caldeira, não se tem hoje problemas relacionados à corrosão, né, pontuais ou por placas, né, que justifique talvez a utilização da Fitness for Service. Então é uma norma que existe, que pode ser aplicada em vários aspectos, não só em vasos de pressão, mas em qualquer aspecto. Eu acredito que é uma norma muito usada, talvez para petroquímica, né? Parte de óleo e gás, principalmente quando é embarcação. Então você tem que ter um parâmetro sem colocar sem fazer um reparo, né? Antes mesmo de fazer um reparo, você tem que ter um parâmetro técnico e a Fitness for Service ajuda nisso. Por que eu trouxe ela aqui? Porque a Fitness for Service, ou API 579, é uma norma muito falada dentro do mundo da integridade, né, dentro das inspeções de integridade, e eu não poderia deixar de trazer um case para vocês sobre ela, né? Então eu trouxe aqui um case, eu vou mostrar algumas imagens, como que a gente faz, né? Ó, tem aqui as massinhas, tem como a gente faz para pegar as informações e que tipo de informação que precisa para elaborar um laudo com base na 579. Eu já falei, eu não sou especialista na 579, eu trouxe aqui, o meu conhecimento é básico sobre ela, mas eu acredito que você, como profissional habilitado, também precisa ter um conhecimento básico sobre a Fitness for Service para tomadas de decisão. Então, assim, eu preciso fazer um curso de R$5.000 para saber o que a Fitness for Service é, ou como eu devo aplicar, ou quando eu devo aplicar ela? Não. Só com esse curso aqui que eu estou te dando gratuitamente, você já vai ter essa base. Então você está de parabéns se estiver até aqui agora assistindo esse treinamento. Então você, com essa base que você vai ter agora, você já sabe quando você tem que aplicar ela, e aí você pode ter o quê? Um terceirizado, assim como eu tenho, né, que é um especialista em Fitness for Service, que faz todos os cálculos, faz todas as avaliações e te dá um relatório de integridade, né, com base nos resultados, beleza? Aqui nós vamos falar sobre vários níveis de avaliação, né? Então nós temos aí, ó, dependendo do nível de avaliação, nós temos tipo de falha, tem que avaliar o tipo de falha, característica do defeito, tem as equações para cálculos da vida remanescente do componente no local da falha. Olha que legal, ó. Então eu tenho lá um equipamento, eu tenho uma caldeira, nós estamos falando sobre integridade de caldeira, então eu tenho uma caldeira e no tubulão da caldeira eu tenho tampo direito, tampo esquerdo, né? Eu tenho tampo direito, tampo esquerdo e eu tenho o corpo da caldeira, certo? Eu vou avaliar individualmente cada parte, de acordo com cada tipo de falha ou cada tipo de defeito e grau do defeito. Então é isso que a Fitness for Service fala pra gente. E aí, tá aqui ela aberta, tá? E aí, na verdade, quando a gente fala sobre a Fitness for Service, a gente tem aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, peraí, deixa eu só me ajeitar aqui. Então aqui, ó, vamos lá na página, ó, essa aqui é a Fitness for Service, tá? Então ela começa assim,
certo? Aqui, pronto. Aqui, ó, Fitness for Service, API 579, né, tá aqui o número dela, da American Petroleum Institute. E aí a gente vai lá na página 164. Eu quero mostrar algo para vocês aqui na página 164. Aqui, ó, a gente já começa a ver todos os parâmetros, tá? Ó. Antes de chegar na 164 que eu quero mostrar para vocês, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui é tudo cálculo de PMTA. Cálculo de PMTA para determinação, então, do defeito. Então, por que faz cálculo de PMTA? Só para vocês terem uma ideia. Imagina que se eu tenho uma chapa de 50 milímetros de espessura, certo? E eu tenho e a minha espessura mínima é 40, ó. Olha só, eu tenho uma chapa de 50, a minha espessura mínima de projeto é 40. Mas eu tenho um defeito lá, que tem uma profundidade de 12 milímetros. 12 milímetros. Então, eu estou falando em 50 menos 12, dá quanto? Dá 38, não é? Então, quer dizer, já estou 2 milímetros abaixo da espessura mínima. Olha só que louco isso. Então, se eu estou 2 milímetros abaixo da espessura mínima, eu tenho que recalcular a PMTA. E é para isso que serve a Fitness for Service. Tá? Vamos lá na página 164, então, que eu quero mostrar para vocês. Opa, passei, peraí. É muita informação, gente, mas é bem bacana essa norma aqui. Beleza, ó. Então aqui eu vou te mostrar um exemplo no item 5.11 aqui, né? Um exemplo de um problema relacionado. Aqui fala o seguinte, ó. Esse exemplo aqui, olha aqui, ó. Desculpa, gente. Meu inglês não é muito bom, tá? Mas eu eu traduzi uma parte aqui, eu vou tentar. Eu li antes, né? De mostrar para vocês. Aqui fala aqui. O exemplo 1 é uma região de corrosão, né? Localizada aí, ó. E foi encontrada num vaso de pressão durante um retorno programado. Ou seja, voltou a funcionar o equipamento, teve uma parada programada para avaliação. E aí, né? Depois dessa parada programada, os dados do vaso estão aqui abaixo, ó. Esses aqui. Esses são os dados, tá vendo? O vaso de pressão, então, ele foi projetado e construído de acordo com o ASME 1. Aqui, ó. De acordo com o ASME, código ASME 8, né? Divisão 1, tá vendo? ASME 8, divisão 1. Determinando, assim, o vaso de pressão se é aceitável para a PMTA. Então, aqui, esse exemplo vai fazer o quê? É um exemplo para determinar se a PMTA do vaso ainda está aceitável. E aí, aqui fala que tem que usar a seção 5... nível 1 da seção 5 para avaliação. E aí esses aqui são os dados. Então você tem aqui, por exemplo, as pressões, né? A pressão de trabalho, a temperatura de trabalho, o diâmetro interno, a espessura de fabricação, né? A espessura de fabricação está em polegada aqui. E aí a gente tem aqui, olha aqui que legal isso aqui, gente. É assim que funciona, ó. Tá vendo? Então aqui está falando o seguinte, ó, que a grade, né? Essa grade aqui, ó, essa grade e os dados usados para a inspeção, eles foram dotados, né? Ou seja, imagina que a distância entre um ponto e o outro, tá vendo? Ó, a distância da região do local da perda de material, no caso aqui é uma corrosão, ó. Isso aqui branco é uma corrosão dentro do quê? Dentro do corpo do vaso, ó. Aqui é um vaso de pressão, tá vendo? E aqui é a identificação da grade e aqui é um defeito. Ele está até perto de uma solda aqui, ó. Ele tem uma solda aqui perto. Então imagina que esse aqui é um defeito. E para avaliar esse defeito, a Fitness for Service, ela fala que você tem, a API 579, fala que você tem que traçar uma grade, né? Aqui fala até que tem, essa grade ela tem 60 polegadas, nesse caso aqui, nesse exemplo específico. Então você tem uma corrosão generalizada de 60 polegadas, certo? E essa grade, então, ela está sendo avaliada ali. Tá vendo aqui? Esses pontos, ó, esses pontos em volta, ele está com a espessura do material, ó, tá vendo? Ele não tem corrosão, ó. Então vamos lá, ó, M5C1, ó, M5C1, M5C1, tá vendo, ó? Ele está igual ao M1C1, que é aqui embaixo, ó. Tá vendo que não tem corrosão, então, beleza. Os primeiros pontos que você delimita aqui, ó, ele tem que estar fora do defeito. E aí você vai pegar e vai fazer o quê? Delimitar os mais profundos.
Desses pontos que estão aqui dentro, ó, dentro, quais são os mais profundos? Aí a gente vem aqui e avalia, vamos ver aqui. Então, dos pontos que estão lá dentro, ó, que estão mais profundos. Então, ó, o ponto C6M3 é o ponto de menor espessura. Ele está quase aí, menos da metade da chapa, ou da chapa construtiva, né? Então, C6M3 é esse ponto aqui, ó. Exatamente esse ponto aqui, ó. Tá vendo? Por que faz tudo isso aqui, gente? Justamente para que você entenda que ele está avaliando todo ao redor do defeito, né, da corrosão generalizada, e o ponto de menor espessura é esse aqui. Olha lá, ó, é esse, ó, tá vendo? Aqui as métricas, né, as conferências de cada linha, tá vendo? Então esse aqui é o menor ponto de espessura. É isso aí. Então como que faz isso aqui? Só para vocês terem uma ideia, que a gente está olhando no plano superior aqui, né? Então vamos lá, vamos ver aqui, ó, como que seria o plano em corte. Aí a gente tem aqui, ó, esse aqui é um plano em corte, mas vou mostrar um outro aqui que é mais interessante. Ó, tudo isso aqui, gente, é cálculo que é feito para garantir aí, então, essa avaliação, tá? Tem que se fazer todos os cálculos mesmo, ó, todos os cálculos para chegar na PMTA. Aqui, ó, esse aqui é uma das avaliações, né, em corte, tá vendo? Olha que interessante, ó, cada ponto desse aqui, ó, tá sendo avaliado, tá vendo? Ó, esse aqui seria o ponto de menor espessura. Isso daqui é a espessura mínima, gente. Olha que louco isso aqui, ó. É exatamente isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Vamos tentar aumentar um pouquinho aqui. Aí. Ó, então você tem, ó, espessura da chapa, meia polegada, tá vendo? Nominal. Tá vendo? Aí você tem uma corrosão generalizada, tá vendo? Aqui uma corrosão generalizada. E essa aqui é a espessura mínima. Ou seja, a espessura mínima é a calculada para PMTA. Se essa aqui é a espessura mínima, ela está abaixo da mínima. A corrosão ela está além da espessura mínima, tá vendo? Quanto que ela tem além da espessura mínima? 2 polegadas, 2,7 polegadas, 2,7 polegadas, que é essa distância aqui, ó. Então você tem um defeito aqui de 2 polegadas abaixo da mínima. Isso tudo vai ser usado nos cálculos para que você consiga identificar a nova PMTA, né? Então você tem que definir a nova PMTA com base nisso. Isso é o que a Fitness for Service faz, tá? Deixa eu ver se tem mais algum lugar, mais alguma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui. Eu queria mostrar a página 183. Acho que vai ser bem bacana também essa página 183. Só para a gente finalizar esse item aqui. Olha lá, ó, tá vendo? Aqui já mostra outra análise, ó, de defeito, tá vendo? Chapa, espessura mínima aqui, ó, no ponto 6. E aí, aqui fala o seguinte, ó, no item 6.5, aqui o item 6.5, é esse item aqui, ó, tá vendo? Esse item aqui, ó, fala o seguinte, ó, que determinar, deixa eu ver aqui, peraí. Não, vamos ver aqui, ó, o item 6.7, ó, é esse aqui, ó. Ó, após o cálculo, tá vendo, ó? Aqui, ó. Item 6.7, após o cálculo, ó, ter sido concluído para todos os locais de leitura das espessuras mínimas, ó, ou avaliação dos pontos, determinar o valor mínimo, né, o valor mínimo do fator remanescente. Então tá aqui, ó, determinar o valor mínimo do fator remanescente. E aí, gente, só para vocês terem uma ideia, esse fator remanescente seria o que vai dar a diretriz ou vai te colocar o resultado de qual que é a nova PMTA na mão. Com base nos resultados na tabela acima, né, o valor mínimo da seção 5. Aí eles te dão essa tabela aqui, ó, né, o valor mínimo da seção 5, tá aqui. Então é isso aí. Na verdade, o que você tem que avaliar? O tamanho do defeito, o problema, né, o porquê que está com esse defeito, qual que é a função, né? E aí você vai chegar a uma conclusão. Pessoal, então é isso aqui que é a Fitness for Service, tá? É uma norma muito complexa mesmo. E você pode, com certeza, aí, através dessa norma, chegar no resultado que seria o quê? Uma nova PMTA, mantendo aquele defeito lá daquele jeito, tá? Ah, Marcos, mas eu posso recuperar o defeito? Pode, né? Por isso que a Fitness for Service hoje ela não é tão utilizada, né? Porque
existem soldagens, existem parâmetros para reparos, né, muito bem feitos que garantem aí a integridade também desses equipamentos. Imagina que uma caldeira, então, que tem um defeito, né? Você pode ir lá fazer a solda, fazer alívio de tensão, fazer tratamento térmico de alívio, fazer controle da solda, fazer estudo, fazer microdureza, fazer análise metalográfica na ZTA. Quer dizer, você tem um monte de ferramentas que você pode usar, né? E você vai garantir, então, uma vida útil maior, ou uma vida útil para aquela caldeira, e não vai precisar diminuir a PMTA. Porque esse negócio de diminuir a PMTA com base na 579, o que acontece, gente? Imagina que se você chegar para o seu cliente, ele trabalha com, sei lá, a caldeira dele trabalha com 26 quilos de PMTA, trabalha com 24 quilos, certo? Você tem 2 quilos aí de gap. E aí você fala assim para ele, nós vamos ter que baixar a sua PMTA para 21, porque tem um defeito lá. O cara não vai conseguir, o processo dele não permite isso. E se não permite, gente, não tem como. Então tem que fazer o reparo. Por isso que a Fitness for Service ela não é uma norma tão usada. Mas eu achei interessante mostrar para vocês aqui essa norma, tá? Para que vocês entendam, né, que existe essa função, que existe essa competência e tem gente que faz. Então, se for necessário, como nesse caso que eu vou mostrar para vocês, se for necessário, com certeza vocês vão fazer. Beleza? Bem, pessoal, então vamos aqui agora ao nosso case. Olha que legal, é o seguinte... tem até uma foto aí minha, mas não foi eu que fiz essa inspeção não, viu, gente? Essa foto aí é bem antiga, tá? Tá vendo aí? Aqui é na época que eu entrava nas caldeiras ainda, ó. Tô dentro de uma caldeira aí, uma caldeira aquatubular. Tá vendo ali? Olha que legal essa foto, ó. Tem aqui todos os periféricos, os acessórios da caldeira, ó. Tá vendo aqui? Na verdade, essa parte aqui, ó, é tudo coisa que tá dentro do tubulão da caldeira. E aqui a gente consegue até ver algumas... furações, né, as tubulações da parede d'água entrando aqui, ó. Esse aqui é um tubulão superior, tá? Pode ver que a furação está na parte de baixo, né? Então é um tubulão superior. Bem, vamos lá, vamos deixar a história para lá agora e vamos falar sobre esse case. Na verdade é um case que mostra a corrosão acentuada por placas, né? Ou seja, localizadas. Então é a chamada corrosão generalizada. Nós vamos aprender um pouquinho, a gente já viu muita coisa, né, até agora sobre esse tipo de corrosão, como calcular usando a API 579, e aí a gente vai entender como que foi esse case aqui. Para vocês terem uma ideia, quando nós fizemos essa inspeção, nós fomos contratados, né, nesse caso aqui, como é uma caldeira de fora do país, não foi nem feito aqui no país, né, foi feito fora, nós fomos contratados para fazer uma avaliação de integridade, mas sem exigência da NR13, né? Lembra que a NR13 ela é só aplicada no Brasil, é uma norma brasileira, uma norma trabalhista brasileira. Porém, é interessante que muitos países externos, eles apreciam, né, essa norma brasileira justamente pelo fato de fazer uma fiscalização de segurança e de integridade. Então, muitos clientes externos, muitos clientes do exterior nos procuram, né, principalmente na América Latina, para a gente fazer essas avaliações de integridade. Então, esse trabalho, ele não é o mesmo relatório que vocês vão ver de integridade, né, que eu vou fornecer, que vocês já baixaram aí, provavelmente, mas ele é um relatório mais voltado para a questão da integridade mesmo. Foi feita, então, uma avaliação estrutural e de integridade dos tubulões das caldeiras, somente dos tubulões. Nós não fizemos mais nenhum tipo de inspeção nessas caldeiras. E vocês vão ver que esse relatório é bem grande, viu? Se eu não me engano, eram cerca de 6 a 8 caldeiras. Vamos ver aqui. Eu vou abrir ele aqui, para que a gente consiga analisar. Deixa eu só me dar só um tempinho aqui para mim chegar no conteúdo. Aqui, beleza. Então aqui, claro, né, minha empresa, Soldadura Engenharia de Inspeção Industrial, que fez. Não vou mostrar aqui o cliente, não tem necessidade. Aqui você está vendo as caldeiras 5, 6, 7. Foram 7 caldeiras, na verdade, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui, tá vendo aqui, ó, todos os relatórios, tá vendo? Todos os relatórios, ó, a gente chama de domo, né, porque na América Latina aí, não é no Brasil. Então essas caldeiras, o domo é o próprio
equipamento, né? É o próprio corpo da caldeira ou o tubulão da caldeira. Então aqui a gente fez a avaliação dimensional, né? E medição de espessura, nós fizemos também nos tampos. E aqui as fotos já, tá vendo? Então aqui você vê uma corrosão até significativa, né? Mas não tão grande. Aqui você já começa a ver algumas corrosões por pitchings, tá vendo? Corrosão generalizada, olha só como que é isso, gente. Olha aqui esse furo, né? Tá vendo? Aqui, ó, você vê corrosão por aresta, né? Próximo à solda, tá vendo? Aqui é uma região, uma tubulação que foi soldada já. Aí vamos aqui, ó, relatórios de partícula magnética foi feito, se eu não me engano, isso, partícula magnética, ultrassom, tá vendo? Ó, foi feito ultrassom nas soldas, foi detectado alguns defeitos internos também na região das soldas. Isso aqui foi feito ultrassom. Aqui as caldeiras, foi feito metalografia, né? De todos os tubulões. A metalografia até se mostrou bem, né? Olha aqui, ó, esse aqui é o laudo, a microestrutura formada por matriz ferrítica, com cerca de 15% de perlita fina. Eu vou explicar para vocês por que é importante colocar isso, né? Tamanho de grão, de 7 a 8 grãos ferríticos. Característica do aço baixo carbono, dureza aparente de 150 e aumento da imagem de 100 vezes, ataque químico de nital 5%. Nós fizemos uma medição de dureza também para avaliar qual que era a resistência desse material, tá? Para chegar nas conclusões. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui, olha aqui, ó, vamos ver a conclusão. A análise metalográfica descrita nesse relatório foram realizadas com intuito de avaliar se a integridade do material da caldeira continua com as mesmas características de quando foi fabricado. Olha que interessante. Então, o material ele tem que manter as mesmas características de quando foi fabricado. Esses dados, bem como a dureza, serão utilizados para realizar os cálculos de PMTA da caldeira com base no código ASME. Então, nós fizemos todo o cálculo, né, de PMTA desses tubulões. O material analisado apresenta-se íntegro. Então, nesse caso aqui da caldeira 1, né, aí eu já assinei aqui, Marcos Rosa, é a caldeira 1. E aí aqui, ó, a gente começa a ver as outras, as demais caldeiras, tá vendo? Mesmos problemas. Quando a gente avaliou isso, gente, essa daqui já começou a ter mais problemas, que é aquela foto que eu mostrei para vocês. Mas vamos lá na caldeira 6, eu quero mostrar para vocês a caldeira 6. E 4. Não dá tempo da gente ver todas, né? Mas eu quero mostrar aqui algo interessante para vocês. Aqui é a caldeira que nós tivemos mais problema, e nesse caso aqui foi usado também a API 579, tá? Então, mesma coisa, mesma situação, foi medida de espessura em vários pontos, foi feito ensaio de ultrassom nas soldas, e aqui, ó, tá vendo? Nessas regiões com profundidades maiores de corrosão, foi usado a API 579. Como nós fizemos então aí para avaliar essa profundidade, né? Então nós pegamos, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, aqui, ó. Nós pegamos, né, uma massa plástica. Isso aqui, gente, é aquela massa plástica que vocês utilizam o pessoal de funilaria utiliza para fazer reparo em carro, em veículo, tá? Então imagina aqui, ó, essa aqui, ó, tá vendo como que é a massa? Então, na verdade, nós fizemos o que? Um molde. É um molde de massinha, tá vendo? Olha lá, olha aqui, essa aqui é a profundidade dos defeitos, tá vendo? São 3 defeitos aqui próximos, ó. 1, 2, 3 defeitos próximos. Então, essa massa aqui, a gente faz um molde, tá vendo? Um molde. E aí eu faço o quê? Eu avalio qual que é a altura com relação à parte lisa. Então, ó, quanto que tem daqui da parte lisa até o pico ou a profundidade maior, né, que a gente tem aqui da corrosão.
eu tenho aqui 2 milímetros, então aí eu vou saber que a profundidade dessa corrosão é de 2 milímetros, a maior profundidade. Lembra na API que a gente falou sobre a questão da medição da profundidade? Né? Então lá eles fazem exatamente isso, né? Ele mede todas as profundidades. Mas o que interessa, na verdade, é o que está além da espessura mínima. Então imagina que eu tenho uma profundidade de 2 milímetros aqui, né? E está antes da espessura mínima, beleza, não tem problema. Vamos ali no quadro que eu vou mostrar isso para vocês desenhando, acho que vai ser mais prático. Pessoal, vamos lá então, ó. Lembra que eu mostrei para vocês ali a massinha? Lá no meio da massinha tinha a corrosão, né? Na verdade, o que a gente faz? A gente molda ela, coloca em cima da corrosão e faz uma avaliação. E lá na norma, na API 579, lá fala que a gente tem que fazer uma avaliação. Eu vou fazer um exagerado aqui, só para que vocês entendam. Lá fala que a gente tem que fazer uma avaliação da profundidade maior, né? Então, vamos imaginar que lá na API 579, vamos imaginar que lá na API 579 eu tenho várias medições de profundidade, Só que lá, lembra que eu tenho um T mínimo, que é a espessura mínima? Então, imagina que a minha espessura mínima fosse aqui, ó. Então, eu tenho uma espessura mínima, certo? Então, a minha espessura mínima, eu vou dar uma dimensão aqui. É 38 milímetros, certo? A minha espessura real, que é daqui, né? Que é a espessura normal, é de, sei lá, vamos dar um 48, por exemplo. E aí eu tenho aqui, ó, o ponto mais alto, aqui, o ponto mais baixo, né? E na massinha vai ser o mais alto, eu tenho aqui 8. Então, de 48 menos 8 dá 40. Então, quer dizer que eu ainda tenho 2 milímetros aqui, ó. Certo? Quer dizer que eu tenho 2 milímetros ainda aqui. Isso é interessante porque se eu tenho essa situação, eu posso fazer duas coisas. Eu posso adoçar isso, ou seja, limpar essa superfície, escariar com alguma ferramenta, certo? Limpar essa superfície e manter isso funcionando dessa forma. Não preciso soldar, não preciso recuperar, não preciso recalcular a PMTA, porque a PMTA ela está calculada para 38 milímetros, certo? Então, ó, tem uma PMTA calculada para 38 milímetros, que é a espessura mínima. Se eu tenho 48 e tenho 8 milímetros de corrosão, que naquele caso lá não eram essas mesmas dimensões, né? Mas isso aqui eu estou falando, estou dando um exemplo aqui para vocês, eu não preciso recalcular a PMTA com base na API, certo? Eu simplesmente vou precisar calcular a PMTA, vamos supor se a espessura total fosse de 45 e eu tivesse 8, né? 8 milímetros aqui. 45 menos 8 vai dar 37. Então imagina que aí eu estaria 1 milímetro abaixo da espessura mínima. Aí eu tenho que recalcular a PMTA. Por quê? Aí eu estou abaixo. É como se deixa eu pegar o aqui, ó, é como se essa linha aqui que fosse a linha da espessura mínima, como se essa linha aqui, ó, da espessura mínima estivesse aqui, ó. Certo? E eu dou então 1 milímetro aqui, ó, 1 milímetro para baixo da espessura mínima. Aí eu tenho que fazer algo com isso. O que pode ser feito? A API 579 vai ajudar você a recalcular a PMTA. Marcos, mas eu posso fazer algo diferente? Pode também. Para recalcular a PMTA, você vai ter que recalcular com base no tamanho do defeito que está abaixo da espessura mínima. Para você fazer uma recuperação por soldagem, aí você tem que levar um monte de outros parâmetros, avaliar um monte de outros parâmetros. Quais? Material. Material. Você tem que avaliar processos de soldagem. Profundidade. Por quê? Dependendo da profundidade, você tem que fazer o quê? Alívio.
tensões. Caramba, eu diria. Alívio de tensões. Tá? Então vamos lá. Ah, Marcos, qual que é a profundidade? Tudo isso, todos esses parâmetros de recuperação, você vai ter que ver no código ASME. Tá? E aí eu sugiro que você, claro, procure um profissional de soldagem que entenda, né, as variáveis essenciais. Existem muitas variáveis essenciais dentro de um processo de recuperação de um tubulão de vapor. Tá? Então imagina que se você tem uma situação como essa, você opta por recuperação, você não precisa recalcular a PMTA com base na API. E outra coisa, você não vai recuperar só esse defeitinho aqui, ó, só essa parte de baixo. Você pode recuperar todo o material. E aí, por isso que aí você não tem que fazer, na verdade você não precisa, né, recuperar só esse defeito, você pode recuperar tudo. Só que se você recuperar tudo, a espessura que você tem que avaliar para a soldagem é a espessura total. Existe uma espessura mínima para você não usar o alívio de tensão. Existem outras espessuras, por exemplo, a partir de 19 milímetros de profundidade, a partir de 10 milímetros de profundidade de material depositado, você tem que fazer um alívio de tensão. Então isso tudo vai estar dentro do código ASME para soldagem, tá bom? É o ASME 9, se não me engano. Tranquilo? Então aqui ficou claro, né? E como que a gente faz, então, como que a gente faz essa avaliação da massinha? E aí muitas pessoas me perguntam, né, Marcos, como que é essa massa? Qual que é a especificação dela? Gente, essa massa, essa especificação, na verdade, ela é muito simples, tá? É uma massa plástica com resina. Então você tem lá uma massa plástica, pinga um catalisador, né? Que é a mesma massa plástica para funilaria de carro. Como que a gente faz? Imagina que a gente tem lá um defeito. Eu pego a massa plástica e moldo ela aqui, ó. Vou ter o quê? Esse desenho aqui. Imagina então, vou pegar outra caneta aqui. Imagine então que a minha massa plástica vai ser isso aqui, ó, é esse desenho, ó, tá vendo? Então eu faço uma pressão aqui para que todo o contorno do defeito fique então moldado na massa. Vamos falar agora como que a gente faz. Aí o que eu faço? Eu pego essa massa, imagina que ela vai estar ao contrário. Agora eu estou com ela numa mesa de avaliação, tá? Eu vou ver qual que é a altura dessa aqui, ó, comparado com essa. É isso aqui que eu faço, certo? Então qual que é essa altura aqui? É 2,2. Então eu sei que o ponto mais crítico é 2,2. Aí eu vou lá, meço aqui, ó. Qual que é essa aqui? Qual que é essa daqui? Né? Então em vez de eu fazer de baixo para cima, eu faço de cima para baixo. Isso facilita na hora de fazer o dimensional. E aí você pode usar algumas, tipo uma mesa, né? Um granito com aquele altímetro. Você pode usar um altímetro, você pode usar o altímetro com um relógio comparador, né, de contato. Então você pode fazer de várias formas com a massa. Essa aqui seria a massa plástica. Beleza? Aí, pessoal, é o seguinte. Marcos, mas eu sei, eu já fiz o curso de API 579 e ninguém falou sobre massa plástica. Gente, cada um tem um método. Esse aqui é o nosso método, tá? É o meu método de fazer avaliação de profundidade de defeitos de corrosão generalizada. Então, esse é o meu método. Se você tem outro método, tudo bem. Eu tenho um tridimensional que faz essa análise. Parabéns, é ótimo. Você pode fazer com o seu tridimensional, que talvez tenha uma precisão até maior do que essa, tá? Mas, resumidamente, você pode fazer usando o meu método, que é muito simples e é bem mais barato do que você comprar o tridimensional. Vamos voltar lá então? Bem, pessoal, é isso aí então, né? Então nós acabamos de ver ali na lousa como que a gente usa essa questão da massa, né? Eu tenho várias aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, cada defeito que a gente encontra, né? E acredita que é um defeito mais profundo do que os demais, né? Então a gente faz também. Marcos, você faz em 100% dos defeitos? Não tem necessidade. Olha aqui para vocês verem, ó. Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó,
esse defeito aqui, ó, aparentemente, que eu tô com o mouse aqui, ó, esse defeito aqui, aparentemente, ele tá mais profundo do que esse, não é? Então, para que eu vou fazer esse daqui? Sendo que esse daqui já vai me dar a pior situação. Lembra que numa avaliação de integridade, a gente tem que ver quantidade, claro, temos que ver isso, mas temos que ver também as piores situações. As piores situações é que vão gerar os resultados que a gente precisa para decisão, para tomada de decisão. Então, é com os piores resultados que eu vou tomar a decisão. Ó, essa caldeira ela está apta ou não apta para funcionar. Lembra também que o relatório ele tem que ser conclusivo. Eu não posso fazer um relatório inconclusivo, tipo, desde que você recupere esses defeitos, a caldeira está liberada. E aí no final lá coloca lá que a caldeira está liberada, apta para funcionar, desde que faça as correções. Não, você tem que fazer um acompanhamento, você tem que fazer um diligenciamento dessas correções para você assinar uma RT liberando uma caldeira e não deixar por conta do proprietário. Isso não funciona. Então, no caso aqui, nesse caso específico desse relatório, que eram 7 caldeiras, nós fomos contratados simplesmente para avaliar, tá? Diferente da NR13, né? A NR13 é um trabalho construtivo e tem que ter resultado, ou seja, conclusão mesmo, tem que ter um resultado conclusivo. Nesse caso aqui, não, é uma avaliação. Então, depende o que você está sendo contratado para fazer, dá para ser feito dessa forma. Marcos, então você colocou que está apta? Não coloquei que está apta, coloquei que tem os defeitos, que os defeitos baixaram a PMTA de 28 para 22 quilos. Existe sugestões, né? Eu dou sugestões. Pode ser feito recuperação por soldagem e pode ser mantido a PMTA em 22 quilos. E aí a decisão é do cliente, tá? Nesse caso aqui não era a aplicação da NR3, mas eu trouxe esse case para que vocês consigam entender, né? Que realmente existe essas situações. Marcos, quantas situações como essa, a metalografia, tá vendo? Os pontos de metalografia aqui. Marcos, quantas situações como essa você já pegou, né? E aí eu tô para te falar que eu peguei só 4 situações como essa em mais de 20 anos de NR13, de avaliação de integridade. Mais de 20 anos de avaliação de integridade, eu peguei 4 situações como essa só, tá? Uma foi essa aqui desse cliente, outras foram equipamentos, nem era caldeira, tinha corrosão generalizada, mas o cliente já optou em descartar o equipamento. Nem foi necessário fazer a avaliação, né, com a massa, com o dimensional dos defeitos, nem foi feito nenhum tipo de avaliação, porque aparentemente o equipamento já estava muito danificado. E aí, né, nos outros cases, né? Esse case aqui, as caldeiras ainda estão rodando, eles recuperaram esses pontos mais profundos, né? Foi uma sugestão dele, não foi nós que acompanhamos a recuperação, então eu não sei falar se deu certo, se não deu, não tem como dizer. Mas está aí o case, eu achei muito interessante passar para vocês esse case, né? Porque faz muito sentido, faz com que a sua análise interpretativa do treinamento seja muito maior. Você consegue avaliar de uma forma bem diferente o que está acontecendo. Então, com certeza, cases como esses são muito importantes. Vamos lá, então? Eu queria mostrar para vocês aqui, né? Porque às vezes tem um pessoal que fala assim, Marcos, mas você falou que ia ensinar Fitness for Service e eu não aprendi a fazer cálculo com base na Fitness for Service. Não, eu não falei isso. Eu não falei para vocês que esse curso era de um curso da norma da API 579, né? Tanto é que um curso da API 579, olha aqui o investimento, ó, é um curso de carga horária de 40 horas, tá vendo aqui? Olha aqui, ó, investimento de R$4.000, R$4.500 para não sócio. Vamos falar que é não sócio. R$4.500. Isso aqui, gente, é só o custo do treinamento, tá? Então, se você for lá na sede da Abend, que fica lá em São Paulo, né, na Vila Clementino, em São Paulo, você vai precisar ficar hospedado durante pelo menos uma semana, né? Porque são 40 horas, então você vai ter que se hospedar lá durante uma semana. Cara, no mínimo você vai gastar mais R$2.000
entre viagem e hospedagem, alimentação. Então você está falando de um treinamento que custa R$ 4.500 mais R$ 2.000, R$ 6.500 de gasto, né, para que você possa fazer esse treinamento que é a avaliação de integridade estrutural Fitness for Service. Esse é o treinamento que a Bend entrega. Esse aqui está muito antigo, tá de 2020 esse preço. Tá vendo aqui, ó, a data que eu peguei, o acesso do site da Bend, 25/1/2020. Por que eu mostrei isso aqui? Por que eu fiz questão de trazer isso para vocês? Para que vocês entendam que um curso desse ele é mais demorado, é muito complicado. E assim, cara, sinceramente, na minha opinião, é o que eu falei. Em 20 anos eu peguei 4 casos e só um foi usado a Fitness for Service, tá? A gente tá eu estou há mais de 20 anos no mercado da NR13. É claro que depende, Marcos, mas eu tenho clientes do óleo e gás e lá usa muito a API 579. Beleza, se você tem clientes, você já tem a demanda, faça o treinamento da Bend, né? Que é um órgão que tem mais de 40 anos no mercado, é um órgão reconhecido pelo Inmetro, é um órgão que está nas bases do Inmetro, tem muito potencial e tem esse curso aí, tá? Esse curso, assim, eu não posso recomendar porque eu nunca fiz o treinamento, eu não sou formado nesse curso, eu não fiz. Só trouxe aqui para vocês terem uma ideia do preço, do custo e do investimento que é feito, tá? Outros tipos de investimento também, ó, vou dar um exemplo para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o curso de inspetor de equipamentos. Muitos alunos meus são inspetores de equipamentos, né, e fizeram depois o curso de alta performance em NR13, porque é um curso de quase 600 horas, ó, 568 horas, aulas. É um curso longo, né, e muito caro também. Olha aqui, ó, o curso de inspetor de equipamentos, na Bend, né, eu estou trazendo essa base aqui para que vocês entendam. Você tem lá para não sócio, R$10.000, gente, ó, não sócio, R$9.994. Então esse é o custo de um curso de inspetor de equipamentos. A demanda diminuiu demais, né? A demanda por inspetores de equipamento. Porém, alguns inspetores de equipamento estão sim trabalhando por conta, né? Estão fazendo aí, empreendendo no mercado da integridade e da segurança. Só que assim, sem um curso de especialidade na NR13, fica difícil também atuar. Então o pessoal tem feito o quê? Os inspetores de equipamento, eles têm entrado, né, no meu curso de alta performance para alavancar e para ganhar velocidade aí no mercado da NR13, tá bom? Bem, então é isso aí que eu queria mostrar para vocês quanto à questão de treinamentos, né, custo, investimento de treinamentos. Tem um outro item que eu quero mostrar para vocês também agora, para a gente concluir, antes da gente concluir a aula 2, que é muito importante para avaliação, né, de integridade. Como eu disse, a avaliação de integridade não é feita só em caldeiras, né? Existe essa exigência da norma NR13 de ser feito após 25 anos de uso, no máximo após 25 anos de uso, a integridade, a inspeção de integridade. Mas essa avaliação de integridade é feita em vários equipamentos. Quer ver, ó, aqui eu até tirei uma foto, essa foto não é muito antiga, tá? Uma foto recente. Fiz questão de ir lá fazer essa análise metalográfica nesses equipamentos, porque são equipamentos que trabalham com amônia, né? Então, como que é feito o trabalho de equipamentos que trabalham com amônia? Como que é feita essa avaliação de integridade? Nesse caso aqui, esse case, eu vou até contar para vocês aqui, esses equipamentos não tinham documentação de NR13, não tinha prontuário, não tinha nenhum outro documento. O que nós fizemos? Nós elaboramos, fizemos a reconstituição de prontuário desses dois equipamentos, que são tanques de amônia, né, pressurizados. Nesse de baixo aqui, até ele já está em formato gasoso, né? Pode ver que ele tem um isolamento térmico bem grande, ó. Então ele está em formato gasoso. E aí você fala assim, nossa, Marcos, precisou cortar todo o isolamento? Sim, toda a parte de solda precisou cortar o isolamento. Por quê? Porque o ASME, ele fala que tanques que trabalham, vasos de pressão que trabalham com amônia, eles precisam ter eficiência de junta 1. E para mim comprovar que a eficiência de junta 1, eu preciso fazer um teste volumétrico, eu preciso fazer um teste, né, um ensaio, por exemplo, de ultrassom, um phased array, ou até uma radiografia, ou até o ultrassom convencional, né, como isso fica a critério do profissional habilitado, você pode usar o ultrassom convencional para comprovar que aquela eficiência de junta é 1, né? Apesar de você não ter um
um laudo com registro, né? Mas, como é a critério do pH, pode ser feito também. Nós fizemos todo esse trabalho nesses equipamentos. Então, aqui você está vendo, ó, foi tirada a tinta, tá vendo, ó, da parte da solda para fazer o ultrassom, né? E aqui foi tirado o isolamento para fazer o ensaio de ultrassom. E aí, é claro, eu já aproveitei, fiz análise metalográfica para avaliar a microestrutura. Por que nós fizemos, então, análise metalográfica nesse caso aqui? Para ver se o material, né, tanto a análise metalográfica quanto a dureza é realizada, para ver se o material ele é compatível com aquele que nós vamos usar nos cálculos, né? Então essa é uma base que a gente tem. Por que a dureza? Porque a dureza ela tem uma relação empírica com a resistência à tração, que é o valor, né, a expressão numérica usada nos cálculos de engenharia, e também a expressão numérica usada dentro do ASME, né, do ASME 2D Metric. Eu queria mostrar para vocês também esse diagrama aqui, ó, diagrama de fases. Então nós temos aqui, por exemplo, ó, a composição química em carbono, que é a porcentagem em carbono, tá? Na composição química do material. Aqui a gente já entrou em ciências dos materiais, tá? E a temperatura, tá vendo aqui, ó, temperatura e aqui a composição química. Para que serve isso, gente? Ó, imagina o seguinte, primeiro ponto, quanto maior a quantidade de carbono, maior a temperabilidade do aço, tá? E mais difícil fica de mudar a estrutura de acordo com as temperaturas. Mas vamos pegar aqui, ó, um exemplo de um material que tenha menos de 0,76 de carbono. Aqui, ó, tá vendo? 0,76% de carbono. Então esse aqui é o ponto chamado eutético, tá bom? Para aços. Então, acima disso, a gente tem o quê? A fase austenita, né? A fase austenita e ferrita. Então, abaixo disso é ferrita, acima é austenita, certo? Conforme a gente vai subindo a temperatura, então a gente tem a transição de líquidos e sólidos. Então, imagina que aqui a gente tem líquido e mais sólido, até essa faixa, ó, tá vendo? De transição. Depois a gente só tem líquido. Então aqui é sólido, sólido, passou dessa fase é líquido e sólido e passou dessa fase é líquido. Então nós temos a transição dos materiais. Mas para que isso serve? Para a gente ver também a transição microestrutural. Então você tem mudanças, de acordo com as temperaturas, você tem mudanças de fases, né? Então aqui você tem a fase ferrita mais cementita, que eu vou explicar ali na lousa, e aqui você tem a fase o quê? De decomposição da cementita. Então você tem a austenita. Você começa a ver ou ter crescimento de grãos austeníticos, tá? Acima dessa temperatura. Tá vendo a temperatura? É muito alta, né? Só que uma caldeira, por exemplo, ela pode chegar nessa temperatura se você parar de mandar água, né? Tiver problema no abastecimento de água, e, por outro lado, não parar de mandar o combustível. Imagina que você vai subir muito, muito a temperatura da caldeira e você pode ter, então, mudanças de fases. Por isso que a gente executa, então, a análise metalográfica, tá bom? Vamos ali, então, na lousa. Imagina o seguinte, ó. Então, a temperatura do equipamento, a temperatura de trabalho do equipamento, ela tem que ser controlada. Por isso que existem lá termostatos, existem termômetros, sensores de temperatura distribuídos para todo lado na caldeira. Então isso é muito importante. Quando você tem um aumento de temperatura, os seus materiais ou material de construção da caldeira ele pode sofrer alterações. Lembra que eu mostrei ali no diagrama ferro-carbono? Você tem temperaturas de austenitização, que a gente chama, ou temperatura de mudanças de fase. Então se você tem uma mudança de fase, imagina que como que vocês viram ali as metalografias em algumas imagens que eu mostrei. Então você tem lá grãos, né, que formam o material, e você tem dentro desses grãos, você tem as fases. Então imagina que isso aqui são grãos austeníticos, né, a ferrita alfa, certo? E você tem algumas fases. Alguns desses grãos são repletos de cementita, que é, na verdade,
gente chama de perlita, né? Depois eu vou explicar um pouco melhor isso. Então imagina que aqui é a perlita e esse grão branquinho é a ferrita. A ferrita é ferro mesmo, ferro puro, certo? E a perlita é ferro mais carbono. Né? Então é o chamado Fe3C, que é 3 moléculas de ferro e 1 molécula de carbono. Tá? Então vamos lá. Essa é a perlita, tá? Essa aqui, ó, é a perlita. Beleza? Aí, pessoal, é o seguinte, quando você tem, então, essas duas fases, o que dá resistência para o material? O que aumenta a resistência? Ou aumenta a dureza dele? É a presença da perlita, certo? Que é a presença do Fe3C. O que dá ductilidade ou ajuda na... Vamos falar assim, ele não fica frágil, né? Ele fica dúctil e ao mesmo tempo resistente. É a ferrita. A ferrita é dúctil. E a perlita é frágil. Elas, numa proporção exata, na proporção correta, então elas transformam esse material num material resistente, porém, né, dúctil. Então imagina que você tem então a resistência e a ductilidade. Geralmente, a dureza desses materiais, vamos dar um exemplo aqui do ASTM A516 grau 70. Esse material aqui é o material usado para os tubulões, né? Tubulão, vapor. Então a dureza geralmente desses materiais é em torno de 140 a 150 HB, tá? Por que lá eu falei, aquela hora, sobre a questão da relação empírica entre a dureza e a resistência? A resistência, na verdade, que é a tensão, né? É a tensão usada para o cálculo do material. Por que eu falei isso? Justamente pelo fato de que existe um cálculo, eu ensino isso no treinamento, no curso de alta performance, né? Existe um cálculo que dá, e quando eu faço a dureza vezes um fator, uma constante, vai me dar o quê? A resistência em quilograma-força por milímetro quadrado. E aí a gente só converte para centímetro quadrado e tem então a resistência ou a tensão máxima do material, certo? Essa tensão máxima vai ser a especificada lá na STM. O ASME, né? O ASME, ele fala, o ASME, anotem aí, gente, ASME 2 Demetric. É o ASME que traz a lista de materiais. Lá ele vai dar a tensão já considerando o fator de segurança do ASME, que é 3,51. Esse é o fator de segurança do ASME. Então, lá na lista, na ASME 2 Demetric, a lista de materiais que dá não é a mesma que está no ASTM. Vou dar um exemplo aqui. Então esse material eu não me lembro ao certo, tá? Mas imagina que o 516,70 ele tem um limite de resistência especificado na norma de 550 MPa, por exemplo, certo? E aí ele tem um limite de escoamento de 380 MPa. Certo? Então esse limite de escoamento é o ponto de elasticidade, o limite de elasticidade do material. Nada pode ser fabricado ou construído abaixo disso, tá? Então imagina o seguinte, que você tem um valor aqui, mas não é esse o valor que você acha lá. Por quê? Porque você tem que aplicar primeiro o fator de segurança do ASME e depois você vai ver o que está na tabela. Beleza? Então nas tabelas já é isso, com o fator de segurança, que vai dar isso. E a dureza a gente mede por causa dessa relação empírica.
Como que funciona essa relação empírica? Deixa eu explicar para vocês aqui. Deixa eu apagar. Deixa eu explicar para vocês como que funciona essa relação empírica. Eu acho que é bem legal. Tira um print aí. Faz as anotações, né? Para que a gente entenda melhor isso aqui. Vou mostrar para vocês e vou falar agora por que a metalografia é essencial, né, na análise de integridade de caldeira, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho uma calculadora aqui. Ó, vamos lá então. Primeiro, vamos pegar aqui, vamos falar que você mediu a dureza do tubulão e deu 150 HB, tá? 150 HB, essa é a dureza, certo? Você mediu a dureza e deu 150 HB. O que eu faço com isso? Eu vou fazer 150, aí você vai ter a relação empírica é igual a 150 vezes 0,36. Esse aqui é um fator, tá? É uma constante, né? Que dá, quer ver? 150 vezes 0,36 dá 54, certo? Aí vezes 9,31, 529 megapascal. Ó, então aqui você tem em quilograma por milímetro quadrado. Se não me engano é isso. Aqui na verdade então aqui você tem em quilograma, tá? E aqui você tem em megapascal. Esse aqui é o resultado empírico, né? A relação empírica entre a dureza e a resistência, tá certo? Ah, Marcos, mas é sempre essa mesma constante que você vai usar? Não, dependendo do material. Esse aqui é para aço carbono, né? Aço de baixo carbono, na verdade. Aço de baixo carbono, certo? Esse aqui é a relação empírica para aço de baixo carbono. Então, assim, se é 150, né, você vai ter, Marcos, então ficou abaixo. Eu não me lembro, tá, pessoal, quanto que é a resistência, mas imagine que a resistência desse material fosse de 450 a 550. Não, estaria dentro. Mais ou menos isso. Marcos, então, se eu achar uma dureza muito baixa, e aí que está o X da questão. É por isso que é importante você saber a relação entre dureza, resistência e a análise metalográfica vem aí depois. Ó. Então imagine que você achou lá 90 HB. Você vai ver 90 vezes 0,36, 32,4 vezes 9,81, para transformar isso em megapascal, você tem 317 megapascal. Olha como que cai a resistência, tá vendo? Então você tem de 500 para 317. Isso mostra que o material ele pode estar o quê? Com decomposição, ou seja, lembra que eu falei que os grãos, eles têm lá as grão perlítico, né? Tem a sementita. Isso aqui, na verdade, olhando em aumento maior, você vai ver veios assim, ó. É isso aqui, ó. Como se fossem carbonetos. Né? Então são veios de sementita. Esses veios, tá aqui para ficar melhor para vocês. Então isso aqui é um veio de sementita. Isso daqui, se eu tiver uma temperatura alta, por um longo período de tempo, isso aqui quebra. Vai se quebrar. E aí isso daqui vai virar o quê? Esferas e não veios lamelares. Não vai ser mais lamelar, vai ser esferoidal. E aí que o bicho pega, porque isso aqui, ó, a resistência de sementita globular, que a gente chama, notem aí, a resistência da sementita globular é muito mais baixa do que a sementita lamelar, que é a concepção original do material, beleza?
Então imagina o seguinte, então quer dizer, Marcos, que se eu medir a dureza, se eu fizer a análise metalográfica, tiver uma decomposição microestrutural e medir a dureza, ela vai dar baixa? Exatamente isso. Então, decomposição microestrutural, dureza baixa. Microestrutura íntegra, conforme eu coloco nos laudos ali, que você vai ver no seu modelo aí, dureza mais alta, dureza mais coerente, né? Então você tem condições de aprovar uma caldeira caso você tenha essa situação, né? Que é uma dureza mais alta, uma sementita lamelar e não globular, beleza? Eu acho que ficou bem claro aqui então, pessoal, para vocês, por que é importante fazer análise metalográfica para identificar isso. E também por que é importante fazer ensaio de dureza numa reconstituição de prontuário e também, claro, que é o nosso tema do curso, que é a inspeção de integridade em caldeiras, beleza? Vamos voltar lá? Então, pessoal, conforme vocês viram ali na lousa, né, aqui você tem uma temperatura e você pode ter mudanças de fase. Por isso que uma das perguntas que a gente faz quando a gente vai fazer a análise ou a inspeção de integridade de caldeira é sobre o histórico de utilização. E isso é bom você fazer para os operadores, né? Tenha uma conversa com os operadores da caldeira e pergunte: cara, teve algum evento diferente esse ano, durante os últimos anos, na operação da sua caldeira? Mas como assim diferente? Faltou água, teve alguma manobra errada, algum operador talvez se equivocou de alguma forma. Se ele falar que não, nunca teve nada, beleza. Né? Mas às vezes acontece do próprio operador falar: olha, o ano passado teve falta de água, de problema na bomba, na parte elétrica, e a bomba não mandou água suficiente. Quer dizer, enfim, isso pode acontecer. Mas é importante que vocês entendam, então, o princípio, né? Temperaturas elevadas de utilização podem sim mudar a microestrutura, que pode acarretar em diminuição das resistências dos materiais. Isso afeta a integridade. Olha lá, lembra do que eu falei ali para vocês da microestrutura? Então aqui, ó, a junção da ferrita alfa mais cementita é chamada de perlita. Então aqui é uma perlita, tá vendo? Nos aços, ó. A ferrita alfa pode ser chamada também de austenita, que já está naquela transição, né? Então a austenita mais cementita é a perlita. Então aqui é a perlita, tá vendo? Tá vendo como que ela é lamelar, ó? É muito legal isso aqui, gente, ó. É isso aqui que dá resistência para o material. Marcos, mas tem algumas que são esferoidais aqui, globulares. Gente, não. Às vezes você tem uma formação de uma lamela, né? Que ainda não virou lamelar, mas ela tá aqui. Agora, o que interessa é isso aqui, ó. A maioria, tá vendo? A maioria tá sementita lamelar. Então aqui você tem sementita, que é Fe3C, né? Que é o que eu falei. E aqui entre a sementita você tem a austenita, né? Que é, no caso, a ferrita alfa, né? Ó, tá vendo o branco aqui? O branco que você tá vendo aqui, ó, é a ferrita. E o pretinho, que é o lamelar, é a sementita. Então você tem ferrita e sementita. Esse material é de maior resistência, né? Você vê mais presença de perlita. Olha aqui que legal, essa aqui é uma microestrutura também. É um desenho, claro, né? Mostrando aí como que funciona a distribuição dos grãos. Igual o que eu desenhei ali. Então você tem aqui grãos perlíticos, que a gente chama de perlita, né? Fina, e grãos ferríticos, distribuídos numa matriz ferrítica aqui, tá vendo? Aqui está mais ou menos meio a meio. Então isso mostra que o material tem uma resistência maior. Quer ver um exemplo, gente? Ó, se você pegar um 1045, que é um aço comum aí para fazer eixo de redutor, enfim, esses eixos, ele tem mais perlita do que ferrita, inclusive. Então ele tem grãos ferríticos, mas ele tem mais perlita. Por isso que a dureza vai a 250 HB, 300 HB, né? E dependendo do material, você passa a ter uma transição de fase que não é mais perlita e ferrita, e sim a bainita, se você tiver algum elemento químico, né, dentro desse material. Então, o cromo, níquel, molibdênio, por exemplo, são elementos químicos que ajudam na temperabilidade. Então, se você não tempera, mas você tem elementos químicos, dá a bainita. E se você tem uma têmpera naquele material que tem bainita, aí é 100% martensita, um composto muito mais resistente do que a própria perlita tá bom?
Aí você chega na casa de 600, 700 HB, que aí já não é mais escala em Brinell, vai ter que ser escala em Rockwell, né? Aí você tem aí 50, 60 Rockwell C, por exemplo. Então, os tratamentos térmicos, né, as têmperas que são executadas. Aqui, ó, fica bem claro, então, como que é a transição. Olha que imagem, gente. Tira um print dessa imagem aqui para vocês guardarem aí no seu material de estudo, ó. Olha que imagem. Aqui você tem, então, a cementita lamelar e aqui a cementita globular, tá vendo? A resistência desse material aqui, ó, da cementita lamelar, é muito maior do que a resistência do material da outra imagem, né, que é a cementita globular. Aí fica claro, então, aquilo que eu já mostrei ali para vocês, né, na lousa, beleza? Pessoal, é isso aí. Então, nós finalizamos aqui o segundo módulo, né? É muito legal, eu gostei muito de estar com vocês aqui nessa segunda aula. Eu acho que é muito proveitoso, né, para a gente. E no terceiro módulo nós vamos mostrar aí detalhes agora da API 510, né? Então nós vimos a API 579 nesse módulo, nessa aula, nessa segunda aula, e na terceira aula a gente vai ver sobre a API 510. Vocês vão ver que é muito mais tranquilo, né? Não se assustem, porque eu garanto que vocês vão perceber que é bem mais fácil, bem mais tranquilo a execução dos cálculos, né, de vida remanescente com base na API 510, que é o que a gente usa na maioria das vezes, quase 100% das vezes. Nós vamos ter também uma tabela, né, que eu criei, que mostra ali, que ajuda na formatação desses laudos e desses cálculos, e você também vai ter ali os gráficos, né, alguns gráficos que nós vamos utilizar também. Já está aí no material de apoio, se você quiser baixar para já ir dando uma olhada, fique à vontade. Beleza? Ó, pessoal, forte abraço e até a aula 3.